Você recebeu o diagnóstico de catarata e ficou com alguma dúvida? Então esse vídeo eu fiz para você. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é a catarata, quais são os sintomas, o que a pessoa sente quando ela está apresentando o diagnóstico de catarata, quando que ela deve fazer a cirurgia e também os fatores de risco dessa doença. Então assiste esse vídeo até o final que tem bastante informação importante para trazer para você. Eu sou o Dr. Emerson Badaró e esse é o canal da Viver Oftalmologia. A primeira coisa que eu quero falar com você é sobre o que é a catarata. A catarata, ela é, por definição, uma opacificação do cristalino. Tá bom, Dr. Emerson, o que significa isso? Não entendi. Todos nós temos dentro do nosso olho uma lente que se chama cristalino. Essa é uma lente natural, que nós nascemos com ela, e como o próprio nome dela diz, ela tem que ser transparente, ela deve ser cristalina. À medida que o tempo passa, ou então que acontece algumas circunstâncias, que eu vou falar mais pra frente sobre os fatores de risco, esse cristalino, que deveria ser transparente, para de ser transparente. E isso significa que a pessoa está com catarata. Então, a catarata ela é a opacificação do cristalino. E o que isso significa na prática? Significa que nós deveríamos estar enxergando através de uma lente que é transparente e que, na prática, essa lente para de ser transparente e passa a ficar opaca e, com isso, se desenvolvem os sintomas da catarata. Eu vou descrever esses sintomas mais para frente aqui ainda nesse vídeo. E se você tiver com catarata, eu acho que você vai se identificar com algum deles. Dentre os fatores de risco para desenvolver catarata, gente, o principal e mais importante de todos os fatores de risco para catarata é a idade. A catarata, eu gosto de falar para os pacientes que a catarata ela é inerente a todas as pessoas. Todas as pessoas vão ter catarata um dia na vida. Basta que elas cheguem na idade certa. O que isso significa, né? Significa que, independente de você ter um hábito de vida X ou Y, ela vai aparecer. Só que ela pode aparecer antes ou ela pode aparecer depois na sua vida. Ela pode aparecer numa época que a gente é mais novo ou pode aparecer numa idade que você vai estar com a idade mais avançada. Mas não tem como, gente. Todas as pessoas do mundo um dia vão ter catarata, desde que elas cheguem na idade certa. Eu gosto de brincar que a catarata ela tem uma analogia que é como se fosse ruga. Não existe ninguém no mundo que não tem ruga. Mas acontece de pessoas terem ruga novo e acontece de ter pessoas que têm ruga mais velha. Tem gente que tem rugas mais profundas, tem gente que tem rugas mais leves. Enfim, a catarata funciona de uma forma análoga. A pessoa tem catarata, independente de qualquer circunstância, um dia nós vamos ter a catarata. O que pode acontecer é uma catarata um pouco mais severa, uma catarata um pouco mais leve. O que pode acontecer é uma catarata um pouco mais tardia ou uma catarata um pouco mais precoce, de acordo com os fatores de risco. E é sobre esses fatores de risco que eu quero citar agora para você, porque existem coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia para a gente evitar de ter a catarata mais precoce e coisas que a gente faz que fazem com que essa catarata avance de forma mais avançada. E dentre esses fatores de risco, como eu falei antes, o principal deles é a idade e esse a gente não tem como controlar, não tem o que a gente fazer em relação à idade, né? O tempo vai passar e nossa idade vai aumentar. Então esse fator de risco, tudo bem, esse fator de risco está falado. Agora, em relação a outros fatores de risco, como por exemplo, uso de medicações, gente. Existem várias medicações que podem fazer com que a pessoa tenha catarata mais precoce. E essas medicações têm que ser usadas com muito controle. A principal e mais famosa medicação que causa catarata precoce é o uso de corticoide. O corticoide é um medicamento fantástico que tem resultados, e quando bem indicado, tem resultados muito bons na saúde da pessoa. Entretanto, pode trazer efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais que ele pode causar é a catarata. Então, muita atenção se você usa corticoide para não fazer um uso indiscriminado, não fazer um uso prolongado sem o devido cuidado com prescrição médica para evitar o efeito colateral da catarata. Outros fatores de risco que fazem também com que a pessoa tenha catarata mais precoce são doenças sistêmicas que não têm um controle adequado. E dentre essas doenças sistêmicas eu gosto de citar sempre diabetes e pressão alta, que são doenças extremamente prevalentes na nossa população. E essas doenças, elas fazem com que, uma vez que elas não estejam bem controladas, a pessoa tenha a catarata mais precoce. Um outro fator de risco que também tem relação com a catarata aparecer de uma forma mais precoce é a exposição solar intensa sem a devida proteção. Ou seja, a pessoa que não usa óculos de sol quando ela vai para ambientes externos. Essa pessoa também tem uma probabilidade maior de dano oxidativo ao olho dela e a catarata pode se desenvolver de uma forma mais precoce. Um outro fator de risco importantíssimo que faz mal para o organismo inteiro, e o olho não vai ficar fora dessa, é a pessoa que fuma. Tabagistas têm incidência mais aumentada de catarata e tem incidência de cataratas mais graves e cataratas mais precoces. Então, se você fuma, tá aí uma boa oportunidade, um bom motivo para você parar de fumar. Quanto menos a pessoa fuma e menos exposição ela tem, menor a probabilidade dela ter catarata. E existem fatores também oculares que fazem com que a catarata possa aparecer antes ou depois.
E esses fatores eu cito as doenças oculares, como por exemplo, inflamações ou infecções, uveites, causas internas mesmo de doenças oculares, e também traumatismo. Uma pessoa que tem um traumatismo, uma pancada no olho, por exemplo, pode desenvolver uma catarata imediatamente após esse trauma. Então, seguem aí os principais fatores de risco, são as coisas mais comumente que eu vejo no dia a dia que fazem com que a catarata apareça ou que a catarata tenha uma gravidade maior. O próximo ponto que eu quero tocar com vocês é sobre quais são os sintomas da catarata. A catarata, na maioria das vezes, falando da catarata senil, é uma catarata que se desenvolve lentamente e ela vai progredindo aos poucos. O que isso significa na prática? É que muitas vezes o paciente vai perdendo a visão, a coisa vai piorando lentamente, o negócio vai piorando devagar e ele às vezes não percebe. A pessoa não percebe que a visão dela está piorando. E por incrível que pareça, não é incomum eu ver na clínica aqui os pacientes que têm uma baixa de visão e apesar disso eles acham que eles estão enxergando bem, porque a visão foi sendo perdida devagar. E a pessoa fez adaptações na vida dela, ela foi mudando o estilo de vida dela para poder se adequar, para poder se desdobrar e resolver aquele embaçamento de uma forma. E na prática, eu vejo que quando a gente opera a catarata, essa pessoa, aí sim ela percebe que a visão dela não estava boa, porque aí ela recebe uma melhora abrupta da visão. Então, o sintoma principal, o sintoma mais comum da catarata é o embaçamento visual. Se você tem embaçamento visual, isso deve ser avaliado, porque a catarata é um dos possíveis diagnósticos que vai ser encontrado no seu olho. Outros sintomas também que não são incomuns de serem encontrados são pessoas que veem halos ao redor de luzes. Por exemplo, quando a pessoa está dirigindo, ela vem um farol de um carro contra ela, né, na contramão, e aquele carro, ao invés de ter uma luz pontual, aquela luz fica borrada, fica aquele halo em volta da luz. Ou então quando a pessoa olha para um poste de rua, né, uma lâmpada de rua, aquele poste tem um brilho em volta que fica chamando a atenção, fica aquela coisa gritante em volta. Então, halos em volta de luzes também são sintomas possíveis de catarata. Outro sintoma muito comum é a pessoa que reclama de sensibilidade à luz. A luz que fica incomodando demais. Isso é porque a luz, quando bate no cristalino, bate na catarata, aquele halo espalha para tudo quanto é lado lá dentro do olho, aquele raio de luz espalha lá dentro do olho e a visão fica cheia de halos, cheia de sensibilidade à luz e aquilo incomoda muito. Então, a pessoa que tem também sensibilidade à luz aumentada é um possível diagnóstico de catarata também que ela tem. Alteração nas cores também são sintomas de catarata, porque à medida que o cristalino vai ficando opaco, ele vai ficando mais amarronzado. E aí uma cor que deveria, por exemplo, uma cor que é branca, aquela cor vai ficando mais amarronzada com o passar do tempo, vai ficando mais escura. Um vermelho que deveria ser nítido, fica com um tom mais desbotado, vai ficando aquele vermelho amarronzado. Enfim, alteração na percepção de cores também são sintomas de catarata. E o último sintoma que eu gostaria de falar, que é um sintoma também bastante frequente, são as mudanças frequentes de grau. Aquela pessoa que vai no oftalmologista num ano, o grau está um X, 6 meses depois aquele óculos já não está servindo mais, aí ele vai no oftalmologista de novo, troca o grau de novo, e aí aquele grau fica oscilando, fica mudando o tempo inteiro. Isso também tem que ser avaliado, gente, porque é muito comum um cristalino que vai opacificando, a pessoa vai tendo grau, pessoas que não eram míopes passam a ficar míopes, pessoas que têm hipermetropia passam a ter miopia, enfim. Alteração frequente de grau tem que ser avaliado para ver se não é catarata também. E quais que são os tratamentos disponíveis para a gente poder tratar a catarata? Gente, hoje não existe nenhum colírio que eu passe que o paciente vai resolver o problema da catarata dele. Não existe nenhum tratamento específico que eu faça que vai dissolver a catarata, que vai fazer aquela catarata desaparecer. O tratamento da catarata, ele é cirúrgico. A pessoa tem que ser submetida à cirurgia. O que tem que ser discutido, e especificamente com cada paciente, com cada pessoa, com cada família, entendendo aquele contexto como um todo, é quando que essa cirurgia vai ser realizada. Esse diagnóstico da catarata é um diagnóstico que o médico faz. Mas o momento ideal para se fazer a cirurgia é uma coisa que é conversada com a família, é conversada com o paciente em si. Nem toda catarata tem que ser operada imediatamente. Os pacientes podem participar dessa decisão de quando operar a catarata. Se houver uma repercussão na baixa de visão do paciente, eu geralmente acho que já está na hora de operar. Se está abaixando a visão, já está na hora de operar. Mas eu gosto de falar que isso é sempre uma coisa discutida, porque vale a pena entender qual é a realidade do paciente, entender a realidade da família, entender quais são as patologias sistêmicas que existem, entender o que aquela baixa de visão pode repercutir na vida da pessoa e à medida que a catarata foi eliminada, como que a visão e a vida da pessoa como um todo podem melhorar. Então, a pergunta sobre quando que a catarata tem que ser operada. Gente, converse com o seu médico. O seu médico vai saber te falar se a sua catarata tem que ser operada, porque isso é realmente muito pessoal, isso é uma coisa muito contextualizada de acordo com o paciente em si. E aí eu gostaria de trazer para você agora um convite para você assistir toda a nossa playlist de catarata. Aqui no canal do YouTube, eu fiz uma playlist que fala tudo sobre catarata.
desde como que é feita a cirurgia, tem cirurgia, vida real, cirurgia feita por mim, que está lá no canal também para você assistir. Qual é a melhor lente que deve ser colocada na sua cirurgia? Eu tenho um vídeo explicando só sobre isso, tem uma live inteira falando só sobre esse assunto também. Quais são os exames que devem ser realizados, enfim. Tem uma playlist falando tudo o que você precisa saber sobre cirurgia de catarata. O link vai estar aqui e você pode assistir essa playlist. Se tiver alguma dúvida, manda aqui para mim nos comentários que a gente vai interagindo sobre isso, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.